Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa Espírita Nosso Lar, nessa noite tão especial em que nossa casa faz 13 anos de trabalho na Seara de Jesus Cristo. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui na noite de hoje os trabalhos da casa com a nossa irmã Virgínia. Ela vai fazer uma abertura das comemorações da noite. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebeu o convite do Dr. Fernando para estar aqui hoje. E é para mim uma felicidade voltar à casa depois de um tempo, sem poder estar aqui com vocês, o trabalho que a gente realizava semanalmente. E quando eu me afastei por motivos pessoais, a gente sente muita falta porque não deixa de ser um luto, né? Algo interrompido. E eu estava no meu trabalho e de repente eu escuto meu celular, né? Uma mensagem do WhatsApp e eu vejo que está lá o nome do Dr. Fernando. Lá no meu trabalho a gente não tem acesso ao celular, né? Só na hora do intervalo ou na saída. Aí eu cheguei em casa e disse, vou deixar para abrir só em casa a mensagem do Dr. Fernando. E quando eu escutei a mensagem, era um convite para participar com ele hoje, fazer um breve comentário sobre a construção dessa casa. E quando eu escutei aquilo ali, passa uma retrospectiva, né, de como tudo começou. E engraçado que a construção dessa casa, tanto física quanto psíquica, ela já existia, né? O Dr. Fernando já realizava aqui um trabalho junto à comunidade de muitos e muitos anos, né? Um trabalho que ele fazia com muito amor com as crianças. E ele trouxe a gente para cá. Nesse processo todo da gente vir no grupo de trabalhadores, que a gente todos estavam vivenciando uma experiência única, né? Como uma mãe que às vezes vai embora e abandona todos os filhos, o nosso grupo se sentia assim, meio sem mãe, né? Meio sem pai, sem rumo. E todos nós, a gente se agarrou um ao outro para dividir as experiências e buscar um caminho que acolhesse a todos nós. Nós éramos um grupo de trabalhadores bastante expressivo e o Dr. Fernando foi para nós, né? Esse elo, né? É como se ele fosse o pai naquele momento, com seu olhar sensível, observando cada um de nós. Em nenhum momento ele deixou que a gente ficasse sozinho ou que a gente debanasse. Então a gente começou as nossas reuniões semanalmente, a gente nunca deixou de estudar, na casa de vários amigos. Na casa do nosso amigo Cícero, Socorro, a gente ia fazer o evangelho, sempre tinha uma galinha com macaxeira depois. A gente também reunia muito na casa de Evandro e Isabel, a gente quer deixar aqui o nosso abraço. Eram noites que a gente ficava ansiosas, né, ansiosas para acontecer, porque ali, quando a gente estava junto, a gente sabia que a gente tinha um objetivo. A gente não sabia onde era que a gente ia chegar, mas a gente tinha certeza que ia chegar em algum lugar. Até que tantas casas, na minha casa também, a gente teve muita reunião. E um dia o Dr. Fernando convida todo mundo, né, para que a gente se reúna com ele no dia 7 de janeiro, lembro como se fosse hoje. A gente veio para esse local, só que não tinha essa construção, era só um quartinho bem pequenininho. A gente se reuniu e o Dr. Fernando trouxe para a gente o esboço da planta dessa casa. Naquele momento a gente teve a certeza que a gente tinha um lugar que já existia, de certo, né? Porque na nossa pequenez humana a gente acha que inicia alguma coisa, mas a gente sempre dá prosseguimento a algo maior. Então a gente se reuniu naquele dia e em conversas, né? A gente disse assim, Dr. Fernando, aqui é o nosso lar. A gente vai chamar essa casa do nosso lar. Então todo mundo concordou com o nome da casa e a gente começou uma batalha para construir essa casa. As pessoas que chegaram aqui, trabalhadores novos, outros trabalhadores que iniciaram conosco essa jornada, que já não estão mais frequentando a casa, ou já viajaram, estão em outras
outras paragens, mas que a gente sabe que amigo, né? Amigo não precisa estar, ele precisa ser. E no momento que a gente rever aquele amigo que a gente precisa dele, ele está ali. É como se o tempo não passasse, as nossas conversas fluem, porque a gente teve uma história junto. E a história dessa casa, para nós, ela foi muito importante, porque ela nos abrigou como uma mãe. E a gente aqui começou a desenvolver o nosso trabalho, um trabalho tímido, cada um dando a sua contribuição. E essa casa se transformou, ela se expandiu, ela acolheu muitas pessoas, todas as pessoas que buscaram essa casa, que buscam essa casa, sempre encontraram aqui um alívio, um amparo, um guia, um médico, né, para curar suas dores físicas, palavras. A gente também aprende muito com as pessoas que chegam, porque nós nunca sabemos tudo, somos aprendizes sempre. E é uma felicidade para nós. Essa casa representa, eu acho, para cada um de nós que viveu naquele momento aquela experiência, né, que sentiu em diferentes graus de emoções que foi vivido, representa para nós algo muito importante. A gente sempre tem uma história, a gente sempre vai ter esse ego, a gente sempre vai ter esse corpo seguro. E foi com imensa alegria que eu retornei aqui hoje, para falar um pouco sobre esse sentimento que une a gente, que uniu e que une a gente até hoje. Os grandes trabalhos que a gente realizou aqui, os grandes trabalhos que virão a ser realizados aqui, pelos trabalhadores novos que chegaram, né? Eu não conheço apenas alguns, mas eu sei que tem muitos trabalhadores novos nessa casa, que estão aqui para dar o seu melhor, para aprender, né? Para doar. E essa é o lema dessa casa, servir. A base dessa casa é servir. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu quero que vocês todos que estejam nos assistindo hoje e vão participar da palestra do Dr. Fernando, se sintam todos abraçados por mim, aos meus amigos queridos que estão aí por trás dessa telinha, o meu abraço, o meu amor, os meus sentimentos mais fraternos. E que Deus nos une cada vez mais, porque a gente sabe que o amor, né, o amor é um sentimento infinito, inquebrantável. Então a gente vai fazer a nossa prece inicial para que a gente possa passar a palavra para o Fernando e procurar a nossa palestra. E vamos, antes de tudo, agradecer, aprendermos a ser gratos, porque o universo nos dá tanto, né? Nos dá tanto. Mesmo quando a gente está nos momentos de sofrimento, de dor, e a gente não consegue enxergar depois o que vai acontecer, ali tem um aprendizado enorme, porque a gente só amadurece, né, através das experiências. E as experiências, para que a gente possa aprender, geralmente elas são dolorosas. Para quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade, para fazer com que a gente abra o nosso olho, o nosso olhar fraterno para o mundo, para que a gente possa perceber que existem pessoas que sofrem mais do que nós, existem pessoas que precisam mais do que nós. E nesse momento que o mundo passa por tantas transformações, Senhor, derrama sobre nós o teu alento de Pai misericordioso, para que a gente não perca a nossa fé, o nosso otimismo, a nossa perseverança, e acreditar sempre na tua palavra, nos teus ensinamentos, e sempre haverá para cada um de nós um luz. Basta que a gente abra o nosso coração e os nossos olhos para enxergar. Que assim seja. Muita felicidade. A palestra da noite de hoje, palestra comemorativa aos 13 anos da Casa Nosso Lar, é com o Dr. José Fernando, né, nosso presidente hoje da casa, está presidente, com o tema Amor em Família, Caminho de Superação, Dr. Fernando. Boa noite a todos, que a paz do Senhor seja convosco, caríssimos irmãos. Eu vou buscar em Paulo, em Efésios,
1, 3 e 4, uma passagem muito bonita, em que Paulo nos diz: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou do alto, e nele, Cristo, entregou-nos antes que este mundo fosse feito, para sermos diante dos seus olhos santos e irrepreensíveis. Então a gente vê que Paulo aborda desde a concepção deste mundo, a vinda do peregrino do amor, Jesus, dado pelo seu Pai, a ser aquele guia, aquela luz para a humanidade em que nos encontramos. Nos permitam, os irmãos, dividir a nossa fala em 2 momentos. Eu trarei a vocês uma história real, uma história de um paciente meu, que obviamente eu não identificarei, e o nome nós vamos chamá-lo de Pepe, carinhosamente. Nem os seus pais serão identificados. É um caso real, em que eu trago a expiação e provação de Pepe. Pepe foi uma criança nascida de um casal extremamente jovem, esperançosos e com profundo amor àquela criança. Pepe nasceu inteiramente normal, sem nenhum dano. Meses depois, nós fomos chamados para atender Pepe já dentro de uma UTI, e Pepe estava com uma meningite meningocócica. Durante 2 meses dentro da UTI, foi uma luta entre a vida e a morte, e os seus pais, a todo tempo, a nos perguntar como Pepe escaparia, e se, ao escapar daquele quadro dantesco, não seria uma criança com sequelas. Após 90 dias, que passou mais 30 dias em enfermaria, Pepe conseguiu recuperar as funções mais importantes, poderíamos assim dizer: coração, pulmões e rins, e Pepe saiu. Acontece que Pepe, ao pedirmos um estudo de imagiologia, de ressonância nuclear da cabeça da criança, notamos extensas lesões cicatriciais. Lesões essas que deixaram Pepe aparentemente tetraplégico, sem movimentar pernas e os bracinhos. Havia dúvida se Pepe ouvia, porque uma das sequelas da meningite representa a perda da audição. Nós solicitamos, naquela ocasião, a fazer o exame da audição e da visão de Pepe, que são potenciais auditivos e potenciais visuais. São exames refinados, neurofisiológicos, que Pepe foi fazer fora da cidade onde morava. Ao retornar, a mãe de Pepe me contou algo estarrecedor. Pepe encontrava-se cego corticalmente dos 2 olhos e com perda de 40% de audição em ambos os ouvidos. Resumindo, tínhamos diante uma criança de não mais de 2 anos que aparentemente iria vegetar durante a vida. Na ocasião, o colega, quando fez os potenciais evocados auditivos e visuais, talvez naquele dia, envolvido pelo sentimento de ver apenas a matéria de Pepe, disse
para a mãe: senhora, retorne à sua cidade, diga ao colega lá, Fernando, que eu conheço bem, que essa criança vai vegetar. Ela não enxerga, não ouve e ainda não movimenta braços e pernas. Que vida essa criança terá? A criança voltou e a partir daí começamos a tratar com uma série de profissionais. Hoje, Pepe já é um adolescente, Pepe realmente não enxerga, Pepe recuperou a audição, mas o bonito de Pepe foi ver que a família não desistiu dele. Que ele, quando vai ao meu consultório, em que a mãe diz o seguinte: estamos de frente para o Dr. Fernando, o que é que você vai fazer? E ele abre um dos sorrisos mais bonitos que eu já tive a oportunidade de ver. Essa passagem verdadeira eu trago para incluí-la dentro do que eu chamaria a metáfora da nossa fala desta noite. A casa espírita é um corpo vivo, tal como o Pepe. E como o Pepe, a casa espírita é uma família constituída com seus membros entre seres encarnados e desencarnados, sendo que esta população de desencarnados é muito maior, como diz os textos do próprio codificador Allan Kardec. A convivência na casa espírita, segundo Gerry de Almeida, autor desta obra, nos leva a uma reflexão sobre o personalismo do grupo em que a casa é formada. Nós somos seres cientes e conscientes. Nós temos as nossas personalidades, que normalmente não se iguala em todo o grupo. Esse personalismo leva a própria personalidade do grupo nas questões e naquilo que tanto deseja. Os momentos de ataque à franquia de Jesus que ocorrem na casa espírita também são altamente importantes. É muito comum se falar num livro que é muito lido dentro do movimento espírita, chamado Aconteceu na Casa Espírita, demonstrando largamente de que, pelo fato de ser uma casa espírita, ela não está isenta de sofrer ações do plano orbital inferior, que obviamente não deseja que os seus frequentadores se esclareçam à luz da doutrina e a percorrer um novo caminho com Jesus. As concessões que normalmente uma direção da casa espírita deve fazer, deve ser sempre pautada no princípio de a que a essência, a que o grupo aqui se destina, o que deseja, o que anseia. Lembrar sempre aqui no livro Atos dos Apóstolos, as concessões feitas entre Paulo e Pedro, principalmente os Atos de Pedro, que vão do capítulo 1 até o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando há profundas discussões e dissensões a respeito dos circuncidados. Então, cabe realmente uma direção de uma casa espírita admitir concessões, desde que essas concessões não firam os postulados doutrinais emitidos por Allan Kardec, às quais nós temos que nos pautar. A luta para manter-se como franqueados que somos de Jesus, porque não pensem a quem nos ouve nesse instante que uma casa espírita ela só existe no plano material. Ela é uma concessão divina dada por Deus, e através do seu Filho Jesus, Ele dá-nos essa franquia
e como franqueadores, devemos manter em alto nível e bom senso o uso e as palavras e os ensinos de Jesus. A ética e a doutrina, ela faz parte de uma sociedade. E a primeira casa espírita que foi construída por Allan Kardec foi a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E na Revista Espírita de janeiro de 1867, Kardec nos diz o seguinte texto: não basta dizer-se espírita aquele que o é de coração, prova-o pelos seus atos, não pregando senão o bem, o respeito e as leis da caridade, da tolerância e a benevolência para com todos. Eu lembro que a obra Benevolência, escrita por Francisco Cândido Xavier e autografada, obviamente, por Emmanuel nos diz que a benevolência é a outra face da caridade. Como nos diz Herculano Pires, a casa espírita é uma preparação para novas conquistas, não só de planos superiores, mas de como nós devemos administrarmos os potenciais criadores íncitos em cada um de nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, o Espírito orientador nos dá: o Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo e dá-lhe a fé raciocinada. Nós vemos que na obra A Casa Espírita de Herculano Pires, ele introduz o livro com a seguinte frase: se os espíritas soubessem o que é um centro espírita, quais são realmente as suas funções e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Portanto, a dimensão espiritual de uma casa espírita cai também na passagem de Herculano, no seu poema Sandálias Semeadoras, que me permitam lê-la. O centro espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança, nem da cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente de sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festas, nem fantasias, sob sóis e sob luas. Param humildes e calmas, na soleira de uma porta, batem solas como palmas, entram por baixo da porta. Há desespero e aflição, quem sofre e geme lá dentro. As sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. A dimensão espiritual da casa espírita está pautada naquilo que ouvimos há poucos instantes na confreira Virgínia, quando nos falou dos alicerces espirituais. Muito mais importante quando reuníamos a casa de um na casa de outro, como ela bem nos citou, os alicerces espirituais no plano superior já haviam configurado a dimensão espiritual dessa casa, como de todas as outras casas da nossa região, do país e do mundo. A direção espiritual, ela é deveras mais importante do que a direção material. E essa direção espiritual é quem exerce o poder de mando para o franqueador
que se atreve a pedir a Jesus que lhe conceda uma casa de luz, onde ele possa exercer, melhorando-se antes de tudo, para poder seguir os divinos páramos que nos leva à doutrina. Os recursos de defesa nesse tempo de pandemia nunca alvissareiramente foi esquecido pelo plano superior. Os lanceiros estão na porta de entrada. E não só isso bastasse, todos os diretores espirituais permanecem à disposição dos trabalhadores do plano material na casa espírita. Quantas e quantas vezes eu tive a necessidade de solicitar guias espirituais, não só o meu, como da casa, que nos dessem orientações para o caminho novo, dos novos tempos que advirão, nesse fenômeno que Kardec descreveu também nas suas obras, em que ele descreve o fenômeno da emigração e emigração espirituais. Portanto, os trabalhos da casa, sejam eles privados, como a sala mediúnica, seja como os públicos, em que envolvem um volume de trabalhos muito grandes, a evangelioterapia ao adulto, as palestras ao adulto, os passes, a água fluidificada, o atendimento fraterno de ausculta aos irmãos que buscam a casa, o atendimento às famílias, das crianças e da comunidade, e dos agora necessitados e não, obviamente, compreendidos, que são o novo e mais recente trabalho da Casa Espírita Nosso Lar, que é o Nosso Lar nas Ruas, que eu coloco como principal trabalho de profunda caridade, e quero, nesse momento, erguer o sentimento de gratidão a esses nobres irmãos que todos os domingos levam a esses desvalidos um pouco de alimento material e muito mais esperança espiritual. Os estudos que são fundamentais na Casa Espírita, o estudo segundo o Evangelho, chamado ESE, o EAD, o estudo aprofundado do Evangelho, o ESD, o estudo sistematizado da doutrina dos Espíritos, o estudo da mediunidade, o estudo de obras subsidiárias, como a coleção no plano espiritual do Dr. André Luiz, da benfeitora Joana de Ângeles, de Amélia Rodrigues, a contista do Jesus, e Filomeno de Miranda, aquele que aprofundou as questões do fenômeno obsessivo. Isso tudo é a Casa Espírita, formada por irmãos encarnados e desencarnados. E, portanto, como nos diz Herculano Pires, sem essa visão contextual, e como nos cita Herculano Pires numa obra chamada Introdução à Filosofia Espírita, as nossas relações são relações metasociais, as quais Herculano chamou a relação que nós temos com o mundo dos espíritos. E nós vamos ver no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, em que Allan Kardec nos diz: o Espiritismo é a nova ciência pela qual tudo se explica, porque ela vem nos trazer as relações do mundo espiritual com o mundo corporal. E como o homem pode, obviamente, aprendendo essas relações, safar-se daqueles fenômenos que estão contidos
em amai os vossos inimigos, no item 5, e ainda por si só, deve o espírita saber a respeito dos chamados amigos ou inimigos desencarnados, que é uma causa quanto mais frequente, cotidiana do fenômeno obsessivo. Eu buscaria na obra sintomas e doenças ou sintomas obsessivos do grupo da AME de Belo Horizonte, do nosso irmão Geiger, quando ele nos diz: sem a visão metasintomática de entendermos que somos espíritos e como espíritos estamos envolvidos por um mundo que nos engolfa através do fluido cósmico universal. Fluido este que é a forma de comunicação dos seres inteligentes da criação, na questão 76 do Livro dos Espíritos, quando o codificador pergunta o que é o Espírito. São seres inteligentes, e como seres inteligentes, desprovidos de carne, têm o poder de exercer sobre as criaturas humanas aquilo que Filomeno de Miranda nos vem a dizer: graça na humanidade, muito mais obsessão do que se importa. Sem essa visão, sem esse conceito de sabermos que não somos seres materiais, somos seres temporariamente revestidos de matéria densa, putrescível, que descerá ao lago de fria. E nós vamos buscar também em Coríntios 1, a passagem de Paulo, quando nos diz belíssimamente: se Jesus Cristo não ressuscitou, não ressuscitaremos. Se Jesus Cristo não reviveu após a morte, não reviveremos. E se tudo isso não existir, o pior, estamos em falta e seremos desgraçadamente os piores homens. Portanto, a casa espírita também é um hospital. Hospital de desencarnados nas sessões mediúnicas, no aconchego da escuta fraterna, do atendimento fraterno, como também é um hospital de encarnados para a evangelização de crianças, adultos e jovens. Também é um abrigo de necessitados de uma palavra, de um consolo. É muito difícil a um pai que sepulta um filho no buscar, no desespero, as respostas que a doutrina espírita lhe explicará muito bem em Bem-aventurados aflitos, a perda de entes queridos, as quais os benfeitores lá descrevem muito bem. Assim, caríssimos irmãos, é um centro espírita. E como nos diz Emmanuel, precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas precisamos muito mais da espiritualidade. E gostaríamos de, após termos falado daquela metáfora que foi a base da nossa fala sobre o nosso jovem PP, é que a família nunca o abandonou, nunca blasfemou, pois eu os acompanho há muitos anos. O sorriso daquela criança, volta a dizer, é luz. E aquele espírito, quando eu vejo um espírito resignado, como nos diz em Bem-aventurados aflitos. E a resignação é o consentimento do coração. O Pepe sabia da provação e expiação que teria na terra, e por isso é uma criança doce, e um sorriso amoroso, é a demonstração inequívoca de onde existe amor em uma família, há superação. E eu terminaria demonstrando que Jesus, como o verdadeiro pastor divino, quando ele nos diz
As minhas ovelhas, eu as conheço, meu Pai. Eu as chamo e elas me seguem, porque eu sou o bom pastor. Isso nos mostra, nesse momento, o lindo poema de Maria Dolores, chamado Retrato de Mãe, que está contido na obra Maria, por Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira e Edson Corneto. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, no além, estava solitário. Era triste a paisagem e o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz e em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Eu sou um morto-vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu aquele que aniquilei a vida do meu Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas me impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntes, retirai-vos, Senhora, nada sabeis de mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando-te um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve a existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver, a pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo do meu sofrimento, expulsou-me, esconjurou-me, chamou-me de monstro por sinal. Disse que eu era unicamente espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando-me que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fales de mães, não me fales de amor. Sou apenas um monstro, sou apenas um sofredor. Indo assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altere. Amo-te, filho, amo-te e quero vir-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz, de luz, de fé, de elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento e terás o coração nas águas de bendito aquecimento, numa nova existência de esperança. A remanso abrigo dar-te-ei outra mão, pensa agora e descansa. E Judas, nesse instante,
como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois? Que me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, que me irradia o amor, o anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela o fita-o de frente e responde simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Jesus nunca deixará cada um de nós. A sua Mãe Santíssima jamais nos abandonará. Nestes momentos de isolamento social, em que a casa, nesses novos tempos, desenvolveu uma ajuda de experts, de amigos, de trabalhadores, como aqui está a nossa irmã. As plataformas em que os estudos continuam, a aplicação dos estudantes da sua doutrina persistem e apenas o trabalho mediúnico foi aberto. Não podemos colocar em risco a vida de quem quer que seja, e por isso aguardaremos as orientações da FEB, da Organização Mundial de Saúde, e quando abriremos materialmente a casa, desde que ela nunca esteve fechada para quem quer que seja. E eu lhe diria, porque assim eu faço quando me sinto em ambientes que me levam ou me tomam, porque esse é um fenômeno a que cada um de nós pode ser envolvido. Transfiram-se mentalmente para a casa espírita e peçam a mentoria, e os assistam na sala de passe e orem a Maria de Nazaré, ao seu Filho Jesus, e agradeçam a termos a Ele e a ela instrumentos aos quais devemos seguir. E neste momento em que encerramos as nossas comemorações de 13 anos de lutas, de vitórias, de conquistas, mas sempre pautados na divulgação cristalina e pura, doutrinal, deixada pelo codificador. Devemos, e peço a licença aos irmãos, antes de tudo, para agradecer a franquia que nos foi ofertada, aos trabalhadores do plano espiritual, a quem tudo devemos, e, obviamente, aos trabalhadores do plano material, que nesses 13 anos têm se dedicado dentro das suas possibilidades e têm nos dado essa chancela que acham em mim essa possibilidade de poder ser o presidente da Casa Espírita. E eu terminaria e solicitaria àqueles que nos veem, que nos acompanhem com essa mensagem, que esta música, na verdade, foi um poema, que o autor que a fez disse que era um poema e que ele musicou, e que alguns estrofes nós cantaremos simplesmente de agradecimento a Jesus, a Maria, a Bezerra e a toda a direção espiritual da casa. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor
por vocês. E não há nada a comparar o meu amor, nem há, não sei, mas como é grande o meu amor por vocês, nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito, não é maior, nem Meu o amor amor, é nem mais. mais do. Me desespero a procurar alguma coisa Forma. a lhe falar, como é grande o meu amor por vocês. Nunca se esqueça, nenhum de nós, que nós temos tudo para vós. Como é grande o nosso amor por vocês. Muito obrigado, meus amigos espirituais. Obrigado aos irmãos do plano material. Que Jesus nos conceda anos e anos a essa franquia, a essa casa, que estará sempre aberta para vos ofertar. E aqui a gente quer agradecer a companheira, a esposa, que está sempre de lado na casa espírita e junto a nós. Obrigado a você, meu amor. Obrigado. Vamos fazer a nossa prece. Que palavras temos a vos dizer? Que palavras temos para vos pedir? Muito que dás a cada um de nós. Representem esse amparo luminoso de vossa Mãe Santíssima. Queremos encontrar em Ti, amado Mestre, as luzes que outrora olvidamos e nos perdemos no cipoal de labirintos, que não nos levou a lugar nenhum. Não fosse a bondade de Teu Pai, através dessa sansara de reencarnações, uma lei já biológica, atestada pela ciência dos homens, aqui não estaríamos. E sim mergulhados, porventura, no inferno que construiríamos, porque em si ele não existe. É construído por cada um de nós. Portanto, cada um tem um externo que lhe é merecido. Mas nos desce o céu e nos desce a sombra da tamareira ao atravessarmos o deserto que só Tu sabias que nós atravessaríamos. E quando lá estávamos, bebericando aquela água doce do Teu Evangelho, que nunca mais teríamos sede, tivemos força e alcançamos esse patamar, essas bênçãos que representam o Teu oásis, a Tua casa. Reconforta em nós saber, Senhor, que continuas a ser a luz e o caminho nas nossas vidas. Que jamais deixar-nos-á sozinhos, libertos, mas chamar-nos-á ao Teu redil
como pequenas ovelhas, e quando juntardes todas, aí direis: meu Pai, das que me destes, não deixarei perder nenhum. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz divina abençoe os trabalhos do nosso lar, da nossa casa, do nosso oásis, nesta luta, não em glória, mas que te glorifica. Queremos ser sempre os teus a te seguir, aonde quer que fores, por onde andares, hoje, agora e sempre, assim será.